pedir bênção aos meus mais velhos, conceder bênção aos meus mais novos. É uma felicidade imensa estar aqui no Odara, né, uma instituição preta no sul do sul e que mantém ainda hoje viva a luta e a resistência do nosso povo. Sem instituições como o Odara, sem espaço como esse, as nossas ações elas ficavam estagnadas. E nós somos um povo, né, aspiral do movimento. Então, que esse evento seja o primeiro, eu vi que é primeiro simpósio, primeiro de muitos, né, parabenizar o Odara, parabenizar a todas as pessoas que estão aqui, parabenizar a toda a comunidade preta porto-alegrense. Quero agradecer também aí a Carla, que está lá atrás, que está me vestindo hoje, que está expondo ali fora. E a Carla está lá, uma salva de palmas para essa mulher maravilhosa de Oxum, que está ali, né? E a segunda vez que eu venho aqui, a primeira vez ela me vestiu para o candomblé de Oxum lá de casa, e hoje ela me vestiu com esse pano chiquíssimo. Bom, família, eu fui convidada para falar sobre Maat e a educação. Maat é um fragmento do que eu estudei na tese de doutorado. Na tese de doutorado, para quem não sabe, eu fiz um doutorado em filosofias africanas antigas, em especial no Kemet. Kemet é o nome que nós conhecemos originalmente como Egito. Egito é uma nomeação dada pelos gregos quando eles iam nessas escolas de mistério, e investigavam o que era produzido ali enquanto saber, enquanto conhecimento. E falar de educação, né, pensar as filosofias africanas como uma possibilidade de reconstrução, né, da subjetividade e da humanidade de pessoas pretas destroçadas pelo colonialismo. Então, essa é Maat. Eu trouxe esse slide só ilustrativo, né? Não sou muito bom em slide, mas só para trazer algumas figuras. Maat, para quem não conhece, é uma deusa preta que carrega no centro do seu ori uma pena de avestruz. Eu não sei quem é que está passando o slide. Bom, para de passar um pouquinho. Eu não sei falar sentado, então, imagina. Eu sou a mulher de Ogum, tenho trato com Exu, não consigo falar sentado. Não dá para mim. Do axé nem gira. Bom, eu tenho pensado uma filosofia africana a partir do que o Nego Bispo nos apresentou enquanto uma proposta contracolonial. As filosofias africanas, elas têm como proposta ir na contramão de absolutamente tudo que a colônia produziu. Muito se fala de perspectivas decoloniais e tudo mais, só que nós partimos, como diz o bispo, de um lugar completamente desconectado da colônia. Nós não partiremos da colônia, como diz o mestre Jairo Pereira, nós não partiremos do que fizeram de nós. Mas sim a proposta de quando nós estamos investigando as filosofias africanas, e falo nós, porque as filosofias africanas não é algo atribuído somente a mim, tem o professor Renato Nogueira, tem o professor Juan Nascimento, tem a professora Nayara Paula, tem a professora Adbênia Machado, tem as grandes baluartes do pensamento da filosofia africana, que é a professora Helena Teodoro, que é a primeira mulher preta nesse país a ter um doutorado em filosofias, tem a professora Sueli Carneiro, enfim, nós temos um leque de opções e de pensadoras, então pode passar. E eu trouxe esse pensador aqui, que é o pensador que costurou toda a minha pesquisa, que é o Marcian Toa, que é um camaronês, que diz que o filósofo precisa ter a coragem de questionar o pensamento absoluto. Quando nós falamos filósofo, nós não estamos falando em filósofos formados em filosofia. Essa graduação, esse atestamento de que só quem pode fazer filosofia é quem passa pelas graduações de filosofia, é um atributo do Ocidente.
Então, tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Teófilo Bengar. Ele diz que todo ser que pensa produz filosofia. Nesse sentido, a filosofia nasceu em tempos imemoriais. Então, pode passar. Então, a gente parte de uma filosofia afrocêntrica. A filosofia afrocêntrica, ela nos convida a uma localização em África. Investigar o que os africanos produziram enquanto saber, enquanto sentido. Quando nós falamos africanos, nós não estamos falando somente de pessoas que nasceram no continente. A afrocentricidade, ela é uma localização que te convida a um direcionamento físico, espiritual e mental, na busca de um resgate de algo que foi extraído de nós em virtude das violências. Então, quando eu falo nós africanos, eu estou falando de nós, pessoas pretas que renascemos aqui nessa grande masmorra chamado Brasil, nesse estado racista, nesse estado que mata pessoas pretas a cada 23 minutos. Só nesse período que vocês estão aqui sentados, assistindo a Vilma maravilhosa, que eu conheço há muito tempo. Vilma me conheceu quando eu fui raspar por Ixá, então Vilma me conhece há muitos anos. Então pode ir passando, isso aqui é só para vocês saberem, sobre a afrocentricidade. A afrocentricidade é o ponto de partida que nós saímos. Então, quando nós pensamos afrocentricidade, são as experiências que foram produzidas dentro do território negro e essa centralidade em África. Então, nós sempre partimos dessa centralidade em África. Qualquer pensamento, qualquer ação, qualquer movimento que não tem essa centralidade no pensamento africano, ela não dá conta, na visão do pensamento afrocêntrico, da violência. Então, quando nós olhamos um evento como esse aqui do Odara, por exemplo, que nós estamos no sul do sul, num grupo majoritariamente feminino, de mulheres pretas e de homens pretos, fazendo investigação para colocar no centro desse diálogo que nós estamos pensando as nossas africanidades. É isso que o Dr. Molefe chama de afrocentricidade. E é isso que ele fala que existe dentro de nós, dentro dos nossos territórios. Pode ir passando. Bom, a ideia, eu gosto muito dessa foto, porque é uma foto que eu tirei no museu, num desses diversos museus onde os nossos saberes são roubados. E esse é o museu do Met, em Nova York, que tem o maior acervo de estátuas e artefatos egípcios. Para quem não sabe, esses artefatos, quando eles são doados, porque é isso que está na placa lá, naquela placa ali está escrito que foi doado por Napoleão ao território americano, eles tiravam os narizes das esfinges para negar a negritude dessas pessoas dentro do território. Então, o Cheikh Anta Diop é um autor que faz essa denúncia. Bom, o que isso tem a ver com Maat? Quando a gente pensa afrocentricidade, a afrocentricidade, ela é um convite a uma localização. Ela diz que nós precisamos voltar para os territórios negros e, nos territórios negros, buscar medidas efetivas para a dissolução da violência racial. E o mestre Jairo Pereira, que é um grande expoente do pensador africano e que muito contribui para a forma como eu oriento a vida, volta por favor. Ele fala que nós precisamos reorganizar a ideia de humanidade que nós conhecemos. A ideia de humanidade que nós conhecemos, ela é uma ideia de humanidade completamente ocidental. Então, eu estou olhando aqui várias mulheres negras, mas a noção de feminino e de gênero, ela é ocidental. Eu estou olhando aqui vários homens negros, mas a noção de masculinidade é uma noção completamente ocidental. Então, o mestre Jairo diz que nós precisamos passar por uma reontologização. Na filosofia, tem essa palavrinha chamada ontologia. Essa é uma palavra grega que diz respeito à humanidade. Então, os debates e o diálogo como esses aqui, é para a gente pensar os nossos modelos de humanidade. Os modelos de humanidade que estão aí configurados, eles não dão conta de nós. Eles não dão conta de nós porque eles não são pensados embrionariamente para nós. Se eles não são pensados embrionariamente para nós, nós nunca conseguiremos a diluição do racismo se nós não entendermos a base da nossa história, a base do que nós somos. Então, quando a gente pensa o Kemet, a educação, é uma possibilidade da gente voltar para a raiz do solo africano e investigar o que essa raiz do solo africano tem para nos oferecer, como que essa investigação está presente dentro
dos nossos territórios negro-brasil. Tem muito de Maate no Odara. Tem muito de Maate nesse presente, tem muito de África no que nós estamos fazendo. Só que muitas das vezes a gente não consegue fazer essa visualização, porque nós aprendemos desde pequena que a única possibilidade de produzir sentido, de produzir cultura, de produzir saber, ela é totalmente ocidental. Então nós ainda partimos do Ocidente para pensar a vida, para pensar o todo, né? Então quando a gente pensa sobre mulheres, por exemplo, e aí passando mais um pouco à frente, quando eu estudava os filósofos homens, eu cheguei nessa mulher, em Maate. E aí eu pensei assim, bom, se tem uma mulher, e tem uma mulher que pensou, né, um sistema social, organizativo, de justiça, de ética, por que não investigar essa mulher para pensar o todo, né? No Antigo Egito a gente fala que o ser, ele é o todo. E esse ser que ele é o todo, somos todos o que nós somos. E nós muitas das vezes não acessamos esse saber. Então, Maate, passando um pouquinho, pode passar. Pode passar mais um. Bom, para quem não sabe, Maate é aquela tatuagem bafônica que a Rihanna tem no peito. Rihanna, que acabou de ser mãe. Eu boto a Rihanna aqui para a gente saber quem é. Mas ela é uma deusa, ela é uma mulher preta, que é uma deusa que organiza o sistema operacional. E na antiguidade, porque quando tem as traduções para nós, as traduções apresentam Maate como uma deusa apenas, num sentido religioso, o que eu e Nina estava conversando hoje de manhã no café, que para nós não existe essa ruptura entre o que é matéria e o que é espírito. Então, Maate, ela é uma deusa do feminino, mas ela é um imperativo moral. Ela é uma escola filosófica. Ela ordena, ela organiza. Então, aqui, se eu perguntar aqui, levanta a mão quem conhece uma palavra chamada matrilinear. Ou então, matripotência, ou então, matrigestão, ou então, matrilinear, né? Fala-se muito que o continente africano é matrilinear. Os nossos saberes, os nossos territórios, as nossas ações, elas são matrilineares. Esse de matrilinear, de matrigestão, de matrifocal, vem de Maate. E a palavra mãe, pasmem, vem de Maate. Desde o Antigo, porque a noção de mãe é esse essa relação do feminino e desse saber. Então, eu fiz filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fiz filosofia dentro de um instituto que só ensina homens brancos e todos já mortos, né? Então eu não fiz uma filosofia, eu fiz uma falosofia. Mas o que isso tem de preocupante? Quando nós estudamos ainda hoje, dentro desses territórios, somente homens brancos, não existe nenhum tipo de possibilidade de refletir sobre a nossa vida. Não existe nenhum tipo de possibilidade de refletir sobre a nossa vida, porque embrionariamente não é pensado para nós. Então, Maate, ela nos dá algumas possibilidades da gente descortinar uma outra identidade negra. Eu não gosto dessa palavra, mas como estava lá, porque a identidade pressupõe ser idêntico a alguma coisa, idem a alguma coisa, e os modelos de identidade que nós conhecemos são todos brancos. Então, antes da gente pensar sobre identidade, a gente precisa pensar sobre a nossa humanidade, como é a nossa humanidade, como essa humanidade é construída, e como a partir dessa humanidade criar um sistema educacional, para que no futuro as nossas crianças consigam entender a sua grandiosidade, a grandiosidade da sua história. E aí, assim, na minha concepção, é que nós conseguimos essa diluição, se é que é possível, do racismo. Pode passar. Bom, pode passar aqui só o que era Maate. Mais um. Mais um. Bom, Deus, que a gente conhece popularmente por Beyoncé, está aqui, né, nesse clipe chamado Ma Power, que é um clipe que ela usa, que é uma foto que ela usa. Para quem não viu, assistam. Eu até tatuei aqui a cara dela no Black King. No Black King, e aí que eu quero trazer para a gente como que a nossa filosofia funciona. No Black King, Beyoncé nos convida ao retorno ao continente africano.
ela abre o documentário dizendo que o nosso futuro está na história. Parece uma filósofa que fala o futuro é ancestral. Na minha cabeça, de fã, já achei que ela tinha me copiado. E vocês não vão dizer que não. Aí, quando ela traz isso, ela começa a apresentar um trajeto de como os saberes e a história africana nos possibilitou caminhos para a reconstrução dessa humanidade. Então, o primeiro caminho para pensar uma educação em Maat é pensar um modelo organizativo a partir desse matrilinear, desse matrifocal, desse matricomunitário, desse matrigestor que é a Maat. Assim, a Maat, ela é quem sistematiza o que a gente chama de mulherismo africana. Eu não sou feminista, sou mulherista africana. Pode passar. O mulherismo africano, aqui eu trouxe a Oeronke Awewoman, que é uma pensadora que eu tenho muito respeito e um carinho muito grande, porque a Oeronke, ela faz uma crítica à categoria mulher. E ela está dizendo que a categoria mulher, ela foi criada para deixar as mulheres em despotência. E quando a colonização ela chegou no continente africano, a primeira coisa que ela fez, ao ver as mulheres como centro-poder, porque eram co-criadoras do divino e era o espelho vivo de Maat, via esse lugar de poder do feminino, e a primeira coisa que eles fazem, cria a categoria mulher para descentralizar esse poder das mulheres, diminuir as mulheres, reduzir as mulheres a lugar de parideiras e tirar a potência dessas mulheres. Só que quando você tira a potência dessas mulheres, você acaba extraindo uma forma de condução política e organizativa e social que existia dentro daquele território. Então, o mulherismo africano, pode passar mais um, ele é uma teoria cunhada pela professora Clenora Hudson, ele é uma proposta epistêmica, então, Maat, para a gente acompanhar o raciocínio. A gente tem uma filosofia do feminino. Essa filosofia do feminino reorganiza a ideia de humanidade. Essa filosofia do feminino reorganiza a ideia de humanidade. Quando reorganiza a ideia de humanidade, a gente não tem mais uma sociedade exclusivamente patriarcal. A gente tem uma sociedade matrifocal, matripotente. A gente tem uma sociedade matrigestora. O papel das mulheres não é em parir filhos, mas sim gestar a potência do seu povo. Essa potência que precisa ser gestada ao lado de quem, assim como ela, sofre todas as violências. Nessa noção nessa noção de saber, nessa noção de educação, nesse feminino, também descobre-se que a noção do pensamento, ela é uma noção que é pelo sentir. Nós sentimos para existir. Então, se nós sentimos para existir, automaticamente nós precisamos ouvir o nosso coração. Quando nós ouvimos o nosso coração, nós estamos tendo uma possibilidade de pensamento que ela não é exclusivamente racional. Se ela não é exclusivamente racional, nós temos um outro modelo de humanidade. Se ela não é exclusivamente racional e nós temos um outro modelo de humanidade, as epistemologias, epistemologia é uma palavra floreada para falar de conhecimento. O conhecimento que a universidade nos apresenta, o conhecimento que o Ocidente nos apresentou, ele não dá conta de nós. Porque nós somos essa relação que é uma relação que entende o todo. Caiu? Não tem problema, na hora que aparecer a melhor foto, caiu. Bom, deixa eu vir de onde eu estava. Então, o mulherismo africano, ele é uma possibilidade da gente pensar isso, mas o foco dessa conversa não era o mulherismo, porque não apareceu ali, não vai aparecer mais. Quando a gente traz Maat e a gente traz esse pensamento do feminino, na verdade, é para dizer, porque o Dr. Molefe Ketiachante, aquele na afrocentricidade, ele tem um ensinamento que ele traz, que quando a nossa mãe está grávida, quando a pessoa que está nos gestando está grávida, nós recebemos a primeira gota de sangue de quem está nos gestando. Isso é um saber de Maat. Esse saber de Maat, que recebe essa gota de sangue, que está nos gestando, ele passa de geração em geração. Então, nós trazemos dentro de nós uma gota africana da existência, uma gota do saber. Essa é a Clenora. Aí, volta um pouquinho, a gente pode deixar aqui. Aqui, é aqui que eu quero chegar.
Bom, para quem não conhece, essa é Beatriz Nascimento, uma grande expoente do pensamento brasileiro, uma grande pensadora que vai, aí eu vou levar um pouco por setorizar um pouco mais, que é o que eu tenho feito ultimamente, que é pensar as filosofias africanas num outro lugar. Bom, o pensamento mulherista africano, ele chega no Brasil com o nosso corpo, com esse corpo-território, com essa geografia de reconhecimento que nós trazemos nesse... Se a gente traz essa gota de sangue, eu recebi essa gota de sangue da minha mãe, que recebeu da minha avó, que recebeu da minha bisavó, e esse começa aí... o percurso da nossa ancestralidade. Então, o nosso corpo, como geografia de reconhecimento, o nosso corpo trouxe afetações, o nosso corpo trouxe memórias, o nosso corpo trouxe sensações. Vocês aqui já devem ter sentido um arrepio, ouve uma música, se emociona, se lembra de alguma coisa que a gente não entende. Muitas das vezes a gente tem sensações, muitas das vezes a gente tem sentimentos, muitas das vezes a gente se emociona com coisas que a gente não consegue saber o que é. E isso é a presença viva dessa deusa que está no nosso coração, porque ela é a presença do coração. Então, o espírito vivo africano, ele está vivo no nosso coração. Se ele está vivo no nosso coração, a gente precisa dar o sopro para despertar. Então, a professora maravilhosa Beatriz Nascimento, eu leio ela e as minhas irmãs mulheristas africanas, a gente lê ela como uma mulherista em essência. Como é que é uma mulherista em essência? Quem é uma mulherista em essência? É aquela senhora que está na comunidade que cria das crianças. É a nossa avó, é a nossa tia, é a nossa mãe. Quando nós saímos de casa para buscar o saber em outros lugares, e muitas das vezes invalidamos o saber que está dentro de casa, esse saber é o saber sagrado. É esse saber que precisa dialogar com a rua, é esse saber que precisa dialogar com todo. E a Beatriz Nascimento, ela traz a corporeidade quilombo para dizer que o nosso corpo é um quilombo. Se o nosso corpo é um quilombo, e se o nosso corpo traz nele a experiência do quilombo, então nós temos em nós todas as respostas acessando as nossas africanidades. Então, quando a gente pensa o mulherismo africano no Brasil, onde é que a gente encontra ele? Dentro dos quilombos. Os quilombos que foi ensinado a nós como espaço de território fugido, na verdade, são grandes estados apartados do Estado brasileiro e que têm muito a contribuir com o que nós pensamos. Então, a Beatriz Nascimento tem um documentário chamado Ori. Alguém aqui já assistiu? Maravilhoso para quem já assistiu. No Ori, ela faz uma investigação completamente diferente. Ela vai para a arte, ela vai para a escola de samba, ela vai para o Islã, ela vai para espaços que defendem e separam e guardaram o nosso saber. Pode passar. Então, esse quilombo é o útero mítico que o mestre Jairo falou, pode passar, que eu vou passando para a gente depois abrir uma conversa. Então, quando a gente retorna à ancestralidade, a ideia de pensar Maat é identificar como Maat está presente dentro dos nossos territórios. Maat é uma ética africana, a ética que está dentro da nossa casa, a ética que está dentro dos nossos territórios, a ética que está dentro do nosso sagrado, do nosso axé. Maat é o nosso axé, um axé vivo, uma força vital que não se perdeu. Como que a gente usa essa força vital para acessar os nossos saberes? Pode passar. Esse aqui é o mestre Jairo, que eu estou citando todo o tempo. Mestre Jairo fala que para saber quem nós queremos ser, nós precisamos voltar a vir a ser. E quando nós voltarmos a vir a ser, a gente acessa quem a gente é. Pode passar. Essa é a minha mãe. Belíssima. Falam, ó. Minha mãe escreveu um trabalho muito bonito, que ela vai dizer que ela vê Maat nas comunidades. Ela vê Maat nas matricomunidades. Ela vê Maat nos territórios. Minha mãe, uma mulher preta quilombola daqui do sul, onde eu nasci também. Dentro do nosso quilombo, desde muito cedo, ela aprende isso. Então, ela vai dizer que as mulheres sempre estiveram nesse lugar de matricomunidade. Então, ela vai dizer que a matricomunitária foram e são constituição do sagrado e preservação do saber. Preservação desse território. Pode ir passando.
Então, quando nós trazemos esse axé, que está dentro desse coração, que está vivo, e que nós acessamos e ouvimos os nossos saberes, a gente secundariza um pouco a nossa racionalidade e começa a acessar espaços de transformação. Então, pensar uma educação em Maat é pensar o nosso território. Pensar uma educação em Maat é pensar o que o nosso território produziu. Pode passar mais uma? Pode passar mais uma? Então, aqui eu já falei que as filosofias do sentir, pode passar mais uma. E é aqui que eu queria trazer para vocês. A gente tem a filosofia africana como um modo de sentir. A gente tem a filosofia africana como um modo de transformação. A gente não encontrará as filosofias e os nossos saberes, as nossas epistemologias, a nossa sociologia, o nosso oruncol, o nosso nome dentro das academias, dentro das instituições. Não é lá que nós encontraríamos o nosso caminho. Não é lá que nós encontraríamos o nosso saber. É dentro dos nossos territórios. É dentro do samba, é dentro do rap, é dentro do trap, é dentro do funk, é dentro do blues, é dentro do quilombo, é dentro da nossa casa. Porque aqui vocês veem a presença de Maat. Maat espelha um saber que passa por tudo isso. Né? Então, o filósofo Mongobe Ramose, que é um filósofo sul-africano, ele vai dizer que a filosofia africana é um projeto de libertação, mas, sobretudo, um projeto que te convida a um suleamento. Né? Nós aprendemos sempre a caminhar ao norte, então ele nos convida a olhar para o sul, fazer um suleamento do nosso pensamento. O que é isso? É pensar caminhos diversos, é pensar outras alternativas, é pensar outras possibilidades de saber. O que o samba, o rap, o trap, o funk tem para nos ensinar, o que os quilombos têm para nos ensinar. Aqui embaixo a gente tem os quilombos, aqui a gente tem o blues, que eu fiz uma menção ao filme Pecadores. Se vocês não assistiram, assistam. Né? Aqui a gente tem o jongo, a gente tem o hip hop, a gente tem o rap. Então, tudo isso faz parte de uma árvore africana. Então, para que a gente consiga ter um pensamento e uma mudança na realidade educacional, nós precisamos partir do que o Negro Bispo chamou de confluência. Então, a confluência do pensamento, ela precisa estar em conexão. Eu tive aqui em Pelotas, há muito tempo atrás, numa universidade, e aí me perguntaram o que os territórios poderiam aprender com as universidades. Eu disse, os territórios não têm nada para aprender com as universidades. As universidades têm que voltar para os territórios, têm que ouvir os territórios, têm que ouvir os que os mais velhos têm que fazer, porque é lá que a gente tem um sentido de coletividade, um sentido de partilha, um sentido de troca, porque ali nós temos um projeto de educação, que é um projeto de educação que é integrativo, que escuta a sensibilidade do estudante, que estuda o que é bom para ele. E aí, passando mais um pouco, pode passar. Esses aqui são alguns dos saberes que tem num livro que a professora Nadove traz como medidas de pensar o saber africano a partir do Kemet dentro dos territórios. Então, a gente tem a valorização da oralidade. Esse peito que está no peito dela é o axé. Então, as nossas oralituras são os nossos axés. Os nossos saberes são os nossos axés. Pode passar mais um. Aqui a gente tem o trap. Para quem não sabe, eu sou professora do Vitor, do MC Cabelinho, que há 2 anos estuda filosofias africanas, colocou as filosofias africanas no seu modo de sentir, nas suas ações. Hoje a gente tem as crianças do morro discutindo racialidade. A partir do quê? Da música, da escuta sensível, do toque. Então, não é pelo livro apenas, é pela música, é pelo saber, entende? Sabe? É ouvir, entrei pelo seu rádio, tomei sem nem viu. Né? Racionais já canta isso. Então, uma das nossas possibilidades de transformação e uma das nossas possibilidades de luta é entrar pelos territórios, não pelas instituições formais. É entrar pelos territórios com o nosso saber, com a nossa música. Né? Esse ano, a Portela, 2026, a Portela vai nos homenagear. Então, o mundo inteiro, ao ouvir aquele samba, ao ver aquele desfile, vai entender o que é o saber africano, vai entender o que é o saber filosófico. Em 2022, a Beija-Flor de Nilópolis fez um enredo chamado Empretecer o Pensamento e a Voz da Beija-Flor. Eles
Eles pediram a minha tese para fazer o enredo. Foi uma honra que eu senti que eu nunca mais vou conseguir explicar, né? Eu vim toda fina no último carro, mas o que me emocionou não foi sair lá. O que me emocionou foi ver Nilópolis inteiro cantando que a nossa história não começa na escravização. Nilópolis inteiro cantando: Mucambo de crioulo, sou eu, tenho a raça que amordaça, não calou, ergui os meus castelos nos pilares de cabana, dinastia beija-flor. Esse coração, ele pulsa quando ele ouve a bateria, ele pulsa quando ele ouve as nossas ações e ele transforma. Então não pode mais dizer que o que a gente produz, que o que o nosso povo produz não é saber. Então, aqui a gente tem o Vitor, né? Tem essa noção, preciso terminar. Pode passar. Aqui é só a importância da gente trocar com a comunidade, pode passar mais um. Aqui é a importância da comunidade como um todo, pode passar mais um. E aqui só para dizer, eu quero finalizar aqui, a professora Ana Dove diz que pensar o saber, pensar a educação, pensar a epistemologia não pode estar desassociado da espiritualidade, é o que ela chama de saber holístico. A educação, se ela não te toca, se ela não te atravessa e se ela não abre a escuta para quem está educando, ela está fazendo tudo menos educação. E aí nós estamos promovendo a violência. E a gente mata esse axé, a gente mata esse corpo negro e a gente, se a gente está pensando uma educação libertadora é ouvir os nossos saberes, é ouvir os nossos sagrados, é ouvir os nossos territórios e principalmente a batida do nosso coração, porque isso é o que nos transforma e isso é Maat. Então é por isso que a gente tem um sistema educacional que ele só é possível se a escola se integrar com os nossos saberes, se a escola se integrar com o Odara, se a escola e os territórios se integrar com os irmãos do África Sulista, se a gente se entregar com os nossos territórios, e é somente aí que a gente vai ter uma mudança real sobre a nossa realidade educacional. Obrigada. Ui. Ai, obrigada. Eu me engasguei. A gente pediu, né, para a Catiúcia encerrar, para a gente dar um tempo para abrir para conversas, mas eu queria primeiro fazer uma contextualização desse momento, né, assim, dizer que o quanto é importante a gente ouvir as mulheres, essas mulheres que produzem, e agradecer também a oportunidade de a gente ouvir falas de diferentes perspectivas.